Seja bem-vindo a essa edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Israel assumiu a responsabilidade por um bombardeio que, na segunda-feira, matou 7 trabalhadores humanitários que distribuíam ajuda alimentar na faixa de Gaza. Autoridades israelenses classificaram o episódio como um erro grave. O comandante da força, Herzi Halev, disse que o ataque foi um erro grave devido às condições muito complexas da guerra travada no território palestino. This incident was a grave mistake. O incidente foi um erro grave. Israel está em guerra contra o Hamas, não contra as pessoas de Gaza. Pedimos desculpas pelos danos não intencionais causados aos membros da WCK. Compartilhamos a dor com seus familiares e com todos os membros da organização World Central Kitchen. From the bottom of our hearts. Responsável por distribuir milhões de refeições à população da faixa de Gaza, a ONG do chefe hispano-americano José Andrés, para a qual trabalhavam as vítimas do bombardeio, anunciou a suspensão de suas atividades no enclave palestino. A World Central Kitchen também divulgou as identidades dos 7 mortos, dos quais 3 eram cidadãos britânicos. O ataque provocou duras reações internacionais, além de pedidos de investigação e garantias de que os responsáveis serão obrigados a prestar contas. Israel prometeu apurar os fatos e compartilhar as informações de forma transparente. De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, quase 200 trabalhadores humanitários morreram na guerra em Gaza até o momento. O presidente americano Joe Biden disse ao premier israelense Benjamin Netanyahu que o apoio contínuo dos Estados Unidos dependerá das ações de Israel para proteger os civis de Gaza. Os aliados conversaram na última quinta-feira por telefone. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, deu mais detalhes sobre o telefonema. Ele deixou clara a necessidade de Israel anunciar e implementar uma série de medidas concretas e mensuráveis específicas para lidar com os danos civis, o sofrimento humanitário e a segurança dos trabalhadores humanitários. Ele deixou claro que a política dos Estados Unidos em relação a Gaza será determinada por nossa avaliação da ação imediata de Israel sobre as medidas. Ele ressaltou que um cessar-fogo imediato é essencial para estabilizar e melhorar a situação humanitária e proteger civis inocentes. Esta é a primeira vez que o presidente americano sugere que os Estados Unidos poderiam condicionar sua ajuda a seu principal aliado no Oriente Médio. O democrata elevou o tom após a morte na segunda-feira de 7 voluntários em Gaza, 6 estrangeiros e um palestino em um ataque israelense. Biden disse estar indignado com o episódio e considerou que Israel não fez o suficiente para proteger as organizações que ajudam a população civil em Gaza, submetida a uma situação humanitária catastrófica. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu fechar a rede de televisão do Qatar Al Jazeera em Israel após o parlamento aprovar uma lei que autoriza a ação enquanto a guerra em Gaza continuar. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, criticaram a decisão. A Knesset, o parlamento israelense, votou a favor da proibição da difusão em Israel das mídias estrangeiras que ameaçam a segurança do Estado. A lei, aprovada por 70 votos a favor e 10 contra, permite proibir a veiculação dos conteúdos de canais estrangeiros e encerrar seus escritórios em solo israelense. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, expressaram preocupação diante da possibilidade de proibição da Al Jazeera no país. Se for verdade, uma medida como esta é preocupante, afirmou em Washington a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. Netanyahu acusou a Al Jazeera de ser um órgão de propaganda do Hamas e de ter participado ativamente no massacre de 7 de outubro. A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro após o ataque dos combatentes do Hamas em Israel, que deixou 1.160 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da agência France Presse com base em dados israelenses. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o grupo islamista e sua ofensiva aérea e terrestre no território palestino deixou até o momento 32.845 mortos, segundo o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas. O ministro da Guerra israelense Benny Gantz, principal rival político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu,
convocou abertamente eleições parlamentares em setembro em uma coletiva pública realizada na quarta-feira. A população deve saber que em breve pediremos sua confiança, sem evitar as perguntas da catástrofe de 7 de outubro e o que a precedeu. É por isso que devemos definir uma data consensual para o mês de setembro, ou, se preferir, para o primeiro aniversário da guerra. Falei recentemente sobre o assunto aos líderes políticos e informei o primeiro-ministro, a quem desejo boa saúde e uma rápida recuperação, de que continuaria o diálogo com ele sobre essa questão. Uma data consensual nos dará tempo para continuar com os esforços de segurança. A organização de eleições antecipadas precisa do acordo de 61 deputados, a maioria do parlamento, onde o partido de Netanyahu tem a maior parte dos assentos, mas sem formar maioria. O partido governista rejeitou imediatamente o pedido, considerando que celebrar eleições no momento em que Israel está em guerra levaria inevitavelmente à paralisia e alimentaria os combates do exército contra o Hamas na faixa de Gaza. Protestos contra Netanyahu reuniram milhares de pessoas nas últimas semanas, sobretudo em Tel Aviv e Jerusalém. Manifestantes e familiares dos reféns sequestrados em 7 de outubro pediam a demissão do primeiro-ministro. Segundo pesquisas recentes, em caso de eleições antecipadas, Benny Gantz teria ampla vantagem sobre Netanyahu, cuja popularidade está em baixa desde o início da guerra com Hamas. Falando agora sobre o conflito no leste europeu, em uma reunião com chefes militares, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, relatou avanços de 400 quilômetros quadrados sobre o território ucraniano. Nesse mesmo encontro, o titular da pasta comunicou mudanças na liderança da Marinha. Em uma reunião com chefes militares, o titular da pasta citou as regiões ucranianas de Luhansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhia, que o Kremlin alega ter anexado, apesar de controlar as zonas apenas de maneira parcial. Shoigu afirmou que as tropas continuam empurrando as unidades ucranianas para o oeste. Nos últimos meses, o exército russo reivindicou a conquista de várias localidades, em particular de Avdiivka, cidade que as forças ucranianas conseguiram assegurar durante anos. Os soldados russos não fizeram um avanço significativo, pois ainda há grandes faixas de território congelado, mas aproveitaram o fato de o exército de Kiev enfrentar dificuldades devido à escassez de munições, assim como no recrutamento e para obter ajuda das potências ocidentais. Na mesma reunião, o ministro da Defesa anunciou mudanças na liderança da Marinha, com um novo comandante-em-chefe e um novo comandante para a frota do Mar Negro. Kiev afirma ter destruído 1/3 dos navios russos no Mar Negro desde que Moscou lançou sua ofensiva há mais de 2 anos. Um grande constrangimento e revés para os militares de Moscou. As mudanças são o maior abalo na cúpula militar russa desde a demissão de Sergei Surovikin, chefe-geral das Forças Aéreas e Espaciais da Rússia, no ano passado. O Tribunal Russo prorrogou até 5 de junho a prisão preventiva da jornalista americana acusada de espalhar informações falsas sobre o exército russo e se opor à guerra na Ucrânia. Ao sul, Kurmasheva pode ser condenada a até 15 anos de prisão. Kurmasheva, que trabalha para a Rádio Free Europe e Rádio Liberty, um veículo de comunicação financiado pelo Congresso americano, foi detida em outubro de 2023 sob a alegação de não ter se registrado como agente estrangeiro. A jornalista vive na República Tcheca com o marido e as 2 filhas, mas viajou à Rússia para visitar a avó que estava doente e teve os passaportes russo e americano apreendidos pelas autoridades. Kurmasheva participou da publicação de um livro com relatos de russos que se opõem à guerra na Ucrânia e foi acusada de espalhar informações falsas sobre o exército. Washington afirma que Moscou prende cidadãos americanos sem justificativa para depois trocá-los por russos detidos em países ocidentais. O repórter Ivan Gershkovich, correspondente do The Wall Street Journal, foi preso em março de 2023 sob a alegação de espionagem, algo que o governo americano e o veículo de imprensa negam. O governo do presidente da Guiana, Irfan Ali, classificou como violação flagrante do direito internacional a decisão do venezuelano Nicolás Maduro de sancionar uma lei de anexação do Essequibo, território rico em petróleo e recursos naturais, cuja soberania é reclamada por Caracas.
O Ministério das Relações Exteriores da Guiana afirmou que essa tentativa da Venezuela de anexar mais de 2/3 do território soberano da Guiana e torná-lo parte da Venezuela constitui uma flagrante violação dos princípios mais fundamentais do direito internacional. O Essequibo é um território rico em petróleo e recursos naturais que a Venezuela disputa com a Guiana. Na quarta-feira, durante cerimônia na Assembleia Nacional, o presidente venezuelano Nicolás Maduro promulgou a lei que foi adotada em março, reafirmando a soberania da Venezuela sobre o Essequibo e denunciando a instalação de bases militares secretas dos Estados Unidos. Essa lei foi redigida após o referendo realizado em dezembro sobre a anexação da região em disputa e considera o território de 160 mil quilômetros quadrados como um novo estado da Venezuela. Para a Guiana, a promulgação contradiz a Carta e o espírito da Declaração Conjunta de Argile para o Diálogo e Paz, uma referência à declaração assinada pelos presidentes dos dois países, Irfan Ali e Maduro, após a cúpula de dezembro em São Vicente e Granadinas. Esse acordo havia reduzido a tensão, com os dois países descartando o uso da força para resolver a disputa. A Guiana alertou a Venezuela e também os organismos internacionais que não vai tolerar a anexação, apropriação ou ocupação de nenhuma parte de seu território soberano. Venezuelanos de diversas partes do mundo questionam as dificuldades para conseguir um registro para votar nas eleições de 28 de julho, nas quais Nicolás Maduro disputa um novo mandato. Nesta semana, vários manifestantes em Buenos Aires simularam votar em uma urna eleitoral, assim como venezuelanos em outras partes do mundo, que denunciaram os obstáculos que precisam enfrentar para se registrar para as eleições de 28 de julho. O voto é a única ferramenta que nos resta para poder fazer a mudança que queremos na Venezuela. E não é por nada, mas hoje em dia Maduro tem menos de 20% de aprovação, mais de 80% de rejeição. Então, por isso, não querem se medir em eleições democráticas e livres. Eleitores e ativistas denunciam manobras para impedir o voto de mais de 5 milhões de pessoas no exterior. O registro eleitoral foi atualizado pela última vez em 2018 e tem apenas 107 mil venezuelanos no mundo aptos a votar. 40 mil estão inscritos nos Estados Unidos, onde não vão poder votar nestas eleições, porque desde 2019 os consulados não funcionam no país devido à ruptura de relações diplomáticas. Funcionários do corpo diplomático explicaram aos manifestantes que não receberam as máquinas para registrar as impressões digitais. O período de inscrição para os eleitores termina em 16 de abril. O presidente argentino Javier Milei disse que deseja retomar o controle das Ilhas Malvinas, hoje britânicas, como uma forma de homenagear os mortos no conflito pelo arquipélago em 1982. Milei falou durante a cerimônia para lembrar os 42 anos do confronto entre Argentina e Reino Unido. Em Buenos Aires, diante do memorial que homenageia os 649 argentinos mortos no conflito, Milei afirmou que ninguém escuta ou respeita um país que só produz pobreza e cujos políticos desprezam as próprias forças armadas. Me comprometo que durante nosso governo teremos um roteiro claro para que as Malvinas retornem às mãos da Argentina. O país reivindica a soberania sobre as Ilhas Malvinas por vias diplomáticas desde a guerra, que terminou após 74 dias com a rendição do país sul-americano e o balanço de 649 argentinos e 255 britânicos mortos. Milei também apelou aos argentinos para que se reconciliem com as Forças Armadas, que em 1982, durante a ditadura, declararam guerra ao Reino Unido pelo controle do arquipélago no Atlântico Sul. O ex-presidente e candidato à Casa Branca, Donald Trump, pagou a fiança milionária de 175 milhões de dólares em caso de fraude civil em Nova York, evitando apreensões de ativos por autoridades estaduais. Essa quantia equivale a 884 milhões de reais. Trump tinha até quinta-feira para entregar a fiança. Aspirante a retornar à Casa Branca nas eleições de novembro, o ex-presidente terá que enfrentar, a partir de 15 de abril, outro processo judicial, neste caso penal, por supostamente ter pago 130 mil dólares a uma ex-atriz pornô em troca de seu silêncio no final da campanha eleitoral de 2016. Uma semana atrás, um tribunal de apelações de Nova York aliviou a pressão financeira sobre o bilionário republicano ao reduzir a fiança de 454 milhões de dólares para 175 milhões. Com o
o objetivo de encerrar uma disputa judicial, a gigante americana Google se comprometeu a destruir dados de milhões de usuários coletados durante a navegação na internet. O acordo é para garantir a confidencialidade das informações pessoais. A ação coletiva apresentada em 2020 mencionava o modo anônimo disponível no Chrome, o navegador do Google, que dá aos usuários a impressão de que não estão sendo monitorados pelo gigante de buscas online. Mas sim, estão, segundo os autores da ação. Eles acusam o Google de tê-los induzido a erro sobre a forma na qual o Chrome se comportava com os usuários que utilizam esta opção de navegação privada. A gigante americana se comprometeu a reformular imediatamente a informação que aparece no modo anônimo para notificar os usuários que coletam informações sobre dados de navegação privada. O acordo não prevê indenizações econômicas, mas deixa as portas abertas aos usuários do Chrome para iniciarem ações contra o Google assim que desejarem. Os Estados Unidos culpam a Microsoft por uma série de erros em um ataque cibernético chinês. A invasão nos servidores permitiu o acesso aos e-mails de vários altos funcionários de Washington. A Junta de Revisão de Segurança Cibernética, dirigida pelo Departamento de Segurança Nacional americano, realizou uma investigação que durou 7 meses para resolver o incidente que envolveu o chamado Storm 0558, um agente de ciberespionagem vinculado à China. Esse ato de pirataria, que foi descoberto pela primeira vez pelo Departamento de Estado americano em junho de 2023, incluiu ataques a caixas de e-mail oficiais e também pessoais da secretária de Comércio, Gina Raimondo, assim como a do embaixador americano na China, Nicholas Burns. O estudo criticou o que chamou de uma cultura corporativa da Microsoft em desacordo com a centralidade da empresa no ecossistema tecnológico e o nível de confiança que os clientes depositam na empresa. O principal negócio da Microsoft é proporcionar serviços de computação em nuvem que abrigam dados confidenciais e impulsionam operações comerciais e governamentais nos principais setores da economia. O presidente da junta, Robert Silvers, afirmou que é imperativo que os provedores de serviço na nuvem deem prioridade à segurança e a incorporem desde o projeto. E olha só que bacana, começou a temporada das flores de cerejeira no Japão. Sakura anuncia a chegada da primavera e atrai turistas e moradores que contemplam o espetáculo. Um cenário encantador. Os elegantes galhos escuros repletos de flores brancas e amarelas se estendem pelo canal do Palácio Imperial em Tóquio para a alegria dos moradores e turistas que fotografam ou simplesmente contemplam o espetáculo. Para esse morador, as flores de cerejeira são simbólicas. Elas fazem tudo ao redor parecer feliz e bonito. O fenômeno também é um grande atrativo turístico. A americana Camila planejou sua terceira viagem ao Japão para coincidir com a temporada de flores de cerejeira. Estive no Japão outras vezes e algumas árvores estavam florescendo, mas não todas. Então planejei esta viagem especificamente para quando deveria ser o auge da floração das cerejeiras em Tóquio. Superou as minhas expectativas. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, a variedade de cerejeiras mais comum e popular do país estava em floração total 4 dias depois da média. A agência atribuiu esta floração tardia ao clima frio, contrariando a tendência dos últimos anos em que as alterações climáticas fizeram com que as pétalas aparecessem mais cedo. Um belo espetáculo da natureza, realmente. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até mais.